Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Notícia, ao meu lado a Marcela França, dando os últimos ajustes aqui no cabelo, né? E hoje vamos falar da revisão de aposentadoria por invalidez do regime próprio de previdência, dando sequência, né? Seja municipal, estadual ou federal, né? Sim. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal Cidade Notícia. Luiz, muito obrigada pela recepção, você, toda a equipe da TV Cidade e também a todos os telespectadores que estão assim, ó, batendo cartão toda quarta-feira, 7 horas, assistindo a minha participação aqui pela TV Cidade Itaúna. Tá certo, muito obrigado. E vamos começar então, né, falando, né, como são aí essas revisões. Então, são 3 os marcos que a gente tem para falar sobre revisão de aposentadoria por invalidez do servidor público municipal, estadual ou federal. Ou seja, esse não é um tema restrito à Itaúna. Ele é um assunto que ele abrange o estado de Minas Gerais e toda a federação, todo o Brasil. São 3 os marcos. Nós temos a emenda constitucional número 20 de 1998. Até essa emenda constitucional número 20, como que funcionava o processo de aposentadoria por invalidez? Era assim: o servidor público estadual, federal ou municipal que aposentasse por invalidez, ele iria aposentar com a renda do último cargo dele efetivo. Olha que interessante. Então, até a emenda constitucional número 20 de 98. Em 2003, houve a publicação da emenda constitucional número 41. E essa emenda constitucional 41, ela bagunçou a aposentadoria por invalidez de todos os servidores públicos estaduais, municipais e federais. Olha como que ela prejudicou. Ela trouxe muita perda, porque ela deu por entender no seu texto que o servidor que aposentar por invalidez no serviço público, a partir daquela data de 2003, ele iria aposentar proporcional. Ele iria aposentar não com proventos integrais, inclusive ele iria perder a paridade, que é a correção do seu benefício, idêntico a quem está na ativa. Olha que interessante que o governo federal fez, quer dizer, prejudicando, né? Então, nesse caso, esse segurado, esse servidor público estadual, municipal ou federal, ele perdeu com essa emenda constitucional número 41 de 2003. Aí a gente entra na emenda constitucional número 70 de 2012. Ela veio para corrigir toda essa bagunça que começou lá em 2003. Ela veio para dizer que todo servidor público, municipal, estadual ou federal, que teve a sua aposentadoria, o cálculo dela como proporcional e não com base no seu último cargo, do seu salário como cargo efetivo, ele tem direito a receber toda essa verba com juro, com correção e demais multas, porque foi um erro da instituição, foi um erro do poder público ao editar uma emenda constitucional que prejudicou os servidores que aposentaram por invalidez após 2003. E o que fazer, né, quando a administração pública, né, se mantém inerte aí no erro? Nesses casos, o que acontece? Normalmente o governo ele sempre entra com revisões quando ele paga a mais. Nesse caso, a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, ela não vai chamar esse segurado para fazer essa revisão. Então, cabe a esse segurado buscar a administração pública através de um representante legal, o ideal é que seja um advogado, uma advogada previdenciarista, especialista na área, para defender os seus interesses, porque existem outras questões oriundas desse erro. Existem muitas questões que precisam ser tratadas, tem que ser um profissional bem competente que entenda da área. Ok, e o que fazer, né, se tem dúvidas, né, em relação ao valor atribuído à sua aposentadoria? Então, normalmente, quem aposenta no regime próprio, que é o regime geral de previdência social, o que ele faz? Ele tem, às vezes, tempo lá do regime geral, ele tem tempo de INSS e ele esquece, às vezes, de juntar esse tempo no município ou no estado ou no governo federal. Isso é muito comum. Então, às vezes, também ele pega essa CTC do regime geral e leva para o regime próprio e como normalmente não existe um programa próprio para poder trabalhar as questões da aposentadoria dos servidores públicos, o que acontece é tudo feito muito manualmente. Então, aquele processo manual, às vezes um documento pode ter sido extraviado, aquele documento não foi juntado, não foi feito o cálculo do momento em que ele esteve ocupando outros cargos e a majoração do salário dele foi maior. Então é necessário realmente que se esse aposentado, independente se é por invalidez ou não, ficou com dúvida quanto ao valor da sua aposentadoria, que ele busque também um profissional habilitado para rever o cálculo dessa aposentadoria. Ok, Marcela. Mais alguma informação
importante? Eu queria fazer um paralelo com o regime geral da Previdência Social, porque a gente está passando pelo processo da Operação Pente Fino do governo federal com relação a quem está aposentado por invalidez. E são casos, assim, gravíssimos. Infelizmente, Itaúna, eu posso falar por Itaúna, é uma cidade onde as pessoas às vezes se acomodam. Hoje, duvido que 10% da população que teve seu benefício cortado, isso tem gente que está aposentada há 20 anos que teve benefício cortado. Tem segurados que têm 15 anos de afastamento. Nós temos um caso, hoje mesmo eu atendi uma pessoa em que ela está há 15 anos, ele é transplantado e anda com catéter no braço, o INSS deu alta para ele como se ele tivesse condições de voltar para o trabalho. Então, nesse caso, é necessário que a população itaunense tenha consciência de buscar os seus direitos na justiça, porque se você ficou mais de 2 anos afastado e você não tem previsão de melhora, você tem que continuar afastado ou se aposentar por invalidez. Por quê? No regime próprio é assim, esse segurado, esse servidor, ele pode ficar até 2 anos afastado, recebendo para tratar o seu problema de saúde. Se ele voltar e não conseguir melhorar, ele aposenta por invalidez. E no regime próprio, no regime geral, não. Hoje no INSS pode estar afastado, aposentado por invalidez há 21 anos que os benefícios estão sendo cortados. E essa é uma particularidade de Itaúna. Porque eu acompanho alguns casos de Pará de Minas, de Divinópolis, de Belo Horizonte, e eu vejo que as pessoas têm um benefício cortado, elas vão em busca do seu direito. E aqui em Itaúna as pessoas ainda são um pouco acomodadas. Então, fiquem atentos, se você teve o seu benefício cortado, busque, né, a tutela do Poder Judiciário. Lembrando sempre um profissional, né? Sim. Buscando um profissional. Especialista, de preferência, em direito previdenciário, que já é uma matéria extremamente complicada. Não é qualquer um que faz direito previdenciário mesmo. Tocando nesse assunto, né, já por que essa iniciativa aí do INSS desaposentar essas pessoas? Porque o governo federal, ele quer encher os seus cofrinhos. E como que ele vai encher os seus cofrinhos? Tirando benefícios. Então é programa de governo. Gente, não é programa de governo do atual governo, isso já é antigo. Então, para você ter noção, hoje, em número, gente, são 253 mil segurados que passaram pela Operação Pente Fino. Desses 253 mil, 250 mil segurados tiveram seu benefício cortado. Apenas 3 mil continuam afastados, seja por um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Será que desses todos 250 mil,